Shalom Haverim, Brohim Habaim, sejam bem-vindos ao canal Or Torá, Luz da Torá. Eu sou Roshi Ezra e hoje nós estaremos comentando rapidamente sobre o tema o que é ser um judeu nazareno. Esta pergunta tem sido objeto de vários debates e discussões, considerando que atualmente no Brasil há vários grupos que se autonomenclaturam ou se denominam judeus nazarenos. Isso ocorre em razão desses grupos encontrarem dentro do movimento algumas crenças que são similares às suas, como por exemplo a concepção virginal era uma crença netzarim, a crença em Yeshua como Ben Elohim, como Filho de Deus, conforme pode ser pavimentado em diversos escritos de historiadores cristãos. Então, muitos grupos, quando saem do cristianismo, eles encontram dentro do movimento essas crenças que na mentalidade atual é similar, então eles passam então a adotar esta nomenclatura e se intitular judeu nazareno. Como se percebe aqui nessa carta escrita por Jerônimo a Agostinho, aonde ele diz assim: hoje ainda existe entre os judeus, em todas as sinagogas do Oriente, uma heresia que é chamada de Miniam e que ainda é condenada pelos fariseus, seus seguidores, são normalmente chamados de nazarenos. Eles acreditam que o Messias, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Miriam, e eles consideram que ele foi aquele que sofreu sobre Pôncio Pilatos e ascendeu ao céu, e em quem nós também acreditamos. Então observe que a crença Netzarim, ela já tinha incorporada nela a concepção de que Mashiach e Yeshua havia nascido de uma virgem. Então é natural que as pessoas, quando saem de outros segmentos ou até mesmo ainda se encontram em outras religiões e passam a acessar essas informações e se identificar com o pensamento, a filosofia judaica, eles então tenham essa inclinação de acharem que já podem ou que são de fato judeus nazarenos. Mas o que de fato é judeu nazareno? Hoje há muitos materiais na internet que são postados por grupos judaicos ou que se intitulam de nazarenos, aonde enfatizam de forma exagerada e exacerbada a ideia ou a concepção judaica nazarena acerca da Elohut de Mashiach. Desta forma, ser judeu nazareno ficou restrito à crença de crer na Elohut de Mashiach. Então, se você crê na Elohut de Mashiach, você já é automaticamente um judeu nazareno. Entretanto, as informações históricas que nós temos acerca do movimento, elas excedem a esta concepção. Ser judeu nazareno vai muito além do que você crê na Elohut do Mashiach. Por exemplo, no texto escrito por Epifânio, um dos pais da igreja do século IV, ele dá uma descrição interessante acerca dos nazarenos quando ele diz: não se chamavam cristãos, mas nazarenos. No entanto, eles são simplesmente judeus completos. Eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, como fazem os judeus. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei proclama e a maneira judaica, exceto por sua crença no Mashiach. Observem que os judeus nazarenos, eles não eram nada diferente daqueles outros judeus, conforme pavimentam os historiadores cristãos. Ou seja, eles eram judeus autênticos, exceto por sua crença no Mashiach, ou seja, aquilo que os diferenciava dos outros judeus era somente a sua crença ou a sua fé no Mashiach Yeshua. Eles haviam entendido que Yeshua, de fato, era o Mashiach. Então eles não tinham um comportamento diferente dos outros judeus. Eles não eram nada mais do que judeus. A postura deles não era nada diferente ou nada além de uma postura judaica. Eles eram judeus autênticos. Praticavam Torá, Shabat, circuncisão, da mesma forma como a tradição farisaica pavimenta dentro do chamado Novo Testamento, eles criam também na chamada tradição oral, na Torá Shebel-Peh. A crença contrária à tradição oral, ela era comum dos chamados saduceus e não dos nazarenos, como destacam algumas pessoas nas redes sociais,
Então, observem que os nazarenos, eles eram judeus. E como judeus nazarenos, como seguidores de Yeshua, nós percebemos através dos ensinos de Yeshua que a postura dos nazarenos era uma postura muito pacífica, era uma postura muito recatada. Havia uma tsiniut, um recato muito grande, uma discrição muito grande por parte dos discípulos de Yeshua, considerando que Yeshua também era assim. E isso pode ser visto, por exemplo, no texto de Maaser Sheliim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 3, versículo 3, 17 e 18, aonde nós vamos ver a postura dos nazarenos diante dos ataques que eles sofriam. O texto diz: "E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Yeshua." Então, observem que a postura dos Netzarim era uma postura de muita passividade. É claro, quando eles tinham oportunidade, eles se posicionavam dentro daquela sociedade então, mas dificilmente você via os Netzarim, os discípulos de Yeshua, tendo qualquer tipo de postura de agressividade que viesse quebrar aquele princípio de recato, de discrição que é comum do povo do Eterno, do povo de Deus. Então, por conta disso, eles eram agredidos, eles eram atacados, mas dificilmente você os viam atacando. Dificilmente nós leremos nas páginas do chamado Novo Testamento uma postura aonde eles estariam ali agredindo, ofendendo, atacando, mas sempre sim, sempre que necessário, eles se defendiam. Então, a postura hoje Netzarim no Brasil, como tem sido convencionada, onde nós vemos pessoas indo às redes sociais, agredindo outros grupos, não só grupos ligados à ortodoxia judaica, mas até mesmo grupos messiânicos, ela não representa uma postura Netzarim, considerando o modelo apresentado não só por Yeshua, mas também pelos seus emissários dentro do chamado Novo Testamento, os escritos nazarenos. Desta forma, fica claro, através não só por meio dos relatos dos textos bíblicos, mas também até mesmo dos relatos dos historiadores cristãos, que os discípulos eles eram Hassidim, eram piedosos e eram extremamente zelosos e observantes da Torá. Eles não atacavam a tradição como nós vemos sendo feito nos dias de hoje. Então a postura desses Netzarim, desses primeiros discípulos, não era nada diferente de uma postura judaica. Eles não eram cristãos, como destacam os historiadores, mas simplesmente judeus. Eu espero que esse material ele venha contribuir para esclarecer na sua mente a postura que nós devemos ter como Netzarim. Devemos sim ser observantes da Torá, nos aplicarmos e nos dedicarmos ao máximo para incorporar em nossa vida os mandamentos, as mitzvot, e a cada dia buscarmos nos assemelharmos mais com Yeshua HaMashiach. Esse material também ele faz parte de um curso que nós estamos preparando sobre judaísmo nazareno, aonde, juntamente com o nosso livro, que nós já temos publicado, você poderá aprender sobre o movimento judaico nazareno através ou tomando por base a ortodoxia judaica. Então, não deixe de compartilhar esse material, se inscrever no nosso canal e até o próximo material. Shalom, shalom.